que trata basicamente sobre os mecanismos de controle e eliminação de insetos e roedores. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o controle e eliminação dos vetores em si, dos insetos, e teremos uma outra aula que é a continuação dessa, que vai falar sobre a eliminação e controle dos roedores. Essa disciplina é higiene do trabalho. Bom, pessoal, para iniciar é necessário saber que o Ministério da Saúde ele divide as medidas de controle vetorial em três partes. Nós temos o controle biológico, tá? Onde nós vamos utilizar basicamente algum animal para poder ter o controle de outro tipo de animal, né? Que é a questão do ciclo biológico. Nós vamos ter o controle mecânico ou ambiental, tá? Nós temos o exemplo da dengue. Nós temos também o controle químico, né? Os inseticidas e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de controle aqui que o Ministério da Saúde dividiu, tá? De início, vamos falar agora do controle biológico. Basicamente, o controle biológico faz o uso de parasitas, né? Esses parasitas são patógenos ou predadores naturais, né? Da questão do ciclo biológico natural dos animais, para o controle dessa população desses vetores, né? Nós temos como, por exemplo, né, os bacilos, que é o BTI, que eles também são considerados, também nós temos os peixes, né, que comem essas larvas de mosquitos, de um tipo de mosquito que podem trazer um tipo de doença para o ser humano. Outro tipo de controle biológico é quando nós fazemos uso de sapos para poder diminuir ali aquela região de pernilongos e moscas e tudo mais, tá? Ou seja, o controle biológico resume basicamente do uso de parasitas, né, ou qualquer um predador para poder diminuir aqueles vetores que podem fazer mal ao ser humano, ok? Nós temos aqui o controle mecânico ou ambiental, que basicamente deixa eu pegar aqui o meu marca-texto, que utilizam métodos, né, que vão eliminar ou reduzir as áreas onde esses vetores se desenvolvem. Nós temos como, por exemplo, a questão da remoção da água que está ali estagnada, parada, né? Ou a destruição de pneus velhos e latas que servem como criador de mosquito. Isso aqui é chamado de controle mecânico ou ambiental, tá? Nós utilizamos muito quando a gente faz o controle ou a prevenção da dengue, né? Do mosquito da dengue. E também pode ser utilizado métodos que eliminam o contato do homem-vetor, como o mosquiteiro também, que é também considerado como controle mecânico. As telas de janelas, né? E das casas ou roupas de proteção, como por exemplo o controle das doenças chamada malária, tá? Ou seja, quando eu utilizo alguns métodos, por exemplo, remover água parada, né, destruir pneus que vai poder ter água estagnada também, para impedir o criatório de mosquitos e tudo mais, ou quando eu utilizo mosquiteiro, telas, né, para proteção de mosquitos, de vetores, então eu estou fazendo controle mecânico ou ambiental. Bom, pessoal, quando nós fazemos o uso químico, é interessante saber que é o uso de inseticidas para controlar as diferentes fases do inseto, tá? E para o controle de insetos e vetores de doenças são utilizados produtos formulados de acordo com a fase e os hábitos desse vetor. Os inseticidas, por exemplo, eles podem ser classificados como larvacidas, né, que vai destruir a fase do mosquito quando ele está na fase da larva ainda, cujo alvo são as fases da larva, ou adulticidas, né, quando já é direcionado a controlar os insetos adultos, para qual é utilizada a aplicação residual ou aplicação espacial, tá? Bom, desde 1998, o Programa Nacional de Controle da Dengue, né, vem utilizando novas alternativas de controle químico e analisando a resistência de populações da Aedes aegypti, tá? Que é proveniente de município de diferentes regiões do país, aos inseticidas recomendados pelo PNCD,
bem como para novas formulações. Periodicamente, um grupo de especialistas nas áreas de entomologia, controle vetorial e gestores se reúnem para avaliar os resultados dos estudos realizados e recomendar ações para o controle vetorial, tá bom? E basicamente, para a execução de ações de controle vetorial, é importante seguir alguns procedimentos de segurança. E as recomendações atuais podem ser acessadas no controle de vetores, procedimentos de segurança. Existem manuais para saber como faz o controle desses inseticidas, o uso desses inseticidas e quais são os EPIs necessários, né? Para ter o cuidado também contra o contato, né, desses tipos de inseticidas, tá? Basicamente, o controle de vetores em saúde pública, ele engloba uma série de metodologias para limitar ou eliminar insetos ou outros artrópodes que transmitem o patógeno causadores da doença, tá? O controle vetorial ele pode ser dividido principalmente em controle biológico, mecânico ou ambiental ou químico, como a gente citou aqui no nosso texto, tá bom? Bom, pessoal, então isso que nós acabamos de apresentar sobre o controle e eliminação de vetores. Nós destacamos um pouco mais sobre os inseticidas que são mais utilizados hoje. E basicamente nós podemos estimular a população a fazer o controle basicamente mecânico ou ambiental, como a gente viu, né, na prevenção da dengue, tá? Então, pessoal, muito obrigado por assistir essa aula. Não esqueça de curtir e assinar o meu canal. Obrigada.